porque Ele ressuscitou. Porque Ele está vivo, está à direita de Deus o Pai. E Ele disse, está consumado. Tudo o que nós precisamos, Ele já fez. Por isso é que nós louvamos, porque Ele é muito bom. E esta música que nós hoje vamos cantar, nunca cantámos aqui, não sei se é conhecida de algum de vós, de alguns de vós, mas esta música fala da graça do Senhor. Diz assim, a estrofe diz, quem vence em nós todo o pecado, seu amor é grande, tão poderoso, o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Comove a terra com a sua voz e nos surpreende com maravilhas. O Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. A outra estrofe diz, quem põe em ordem o nosso caos. Alguém aqui que tem um pouco de caos na sua vida? Ou sou só eu que levanto a mão? Ok. Ele nos adota como seus filhos. E Ele governa com justiça. Mas Ele governa? Sim. Ele sabe exatamente em que ponto é que está o mundo e tudo está debaixo do seu controle. Ele é soberano e resplandece com a sua beleza. Ele é o Rei da Glória. E o refrão desta música diz, incrível graça é, amor que não tem fim. Ele tomou o nosso lugar, tomou a nossa cruz. E a frase que eu mais gosto desta música diz, não é um português assim, muito correto, mas diz, tua vida deste a mim. E agora, livre sou. Jesus, te adoro pelo que fizeste por mim. E é com esta primeira música que nós vamos começar a louvar e a bendizer Deus e contagiar o nosso irmão do lado, para que ele fique também com essa certeza que Deus é muito bom, que o seu amor não tem fim. Incrível graça é que Ele tomou o nosso lugar para ter comunhão connosco. Aleluia. Glória.
Jesus, te adoro pelo que fizeste por mim. Incrível graça, amor que não tem fim. Tomaste o meu lugar, levaste a minha cruz, tua vida deste a mim, e agora livre sou. Oh, Jesus, te adoro pelo que fizeste por mim, Jesus, te adoro pelo que fizeste por mim. Oh, Jesus, eu te adoro. Jesus, te adoro pelo que fizeste por mim. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, pelo que fizeste por nós. Obrigada por teres tomado o nosso lugar naquela cruz. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Ninguém tirou a tua vida, mas tu voluntariamente a deste. E não a deste para ela ficar no sepulcro. Deste-a, mas voltaste a tomá-la, porque tu não tinhas qualquer pecado, qualquer falha, e venceste a morte. A morte não te pôde deter, e hoje tu vives, e porque tu vives, nós vivemos contigo. Livres somos, Senhor. Pai querido, eu te agradeço porque no teu Filho amado Jesus Cristo nós temos liberdade e libertação. O pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus, que nos dá a vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Jesus Cristo está vivo. Aleluia! Ele vive! Ele vive! Ele está vivo nas Jesus, te adoro pelo que fizeste por mim. Jesus, te adoro pelo que fizeste por mim. Jesus, te adoro pelo que fizeste.
louvor, Senhor. Te agradecemos de todo o nosso coração pela nossa salvação. Obrigado, Senhor, porque um dia nós iremos viver contigo para sempre. E grande será esse dia, Senhor. E o nosso coração se alegra porque Tu és fiel. E a Tua palavra, Tu a cumpres. Todas as Tuas promessas têm o Teu sim e têm o Teu amém. E por isso, Senhor, nesta manhã Te damos a Ti honra e glória por teres enviado o Teu Filho, Jesus, para morrer no nosso lugar. Por isso, Senhor, nós celebramos com muita alegria este dia, Senhor. E nos lembramos de que Tu nos tens amado com um amor tão grande que nenhuma mente humana consegue entender. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua fidelidade, Senhor. Obrigado também pela presença do Teu Espírito no nosso meio, nas nossas vidas. E que hoje está aqui para confirmar a palavra do Senhor com sinais e maravilhas. E toda a igreja diga comigo, amém e amém. Glória a Deus. Vamos dar a Jesus uma salva de palmas. Bom dia a todos. Os irmãos podem sentar. Obrigado. Como é bom nós louvarmos o nosso Senhor. Aproveito para desejar a todos uma Páscoa muito feliz e que tenham um dia abençoado com a vossa família e também com os vossos amigos, ok? Glória a Deus. Quero dizer a vocês, irmãos, que temos que começar futuramente a procurar novas instalações, mas está tudo nas mãos de Deus, ok? Nós vamos continuar a falar acerca de uma série que começamos desde o início, não é? Da abertura da igreja. Nós temos vindo a falar acerca dos fundamentos do Evangelho. Digam lá todos comigo, os fundamentos do Evangelho. E o Evangelho tem dois grandes fundamentos ou fundações, que é a promessa da vida eterna, não é? Jesus veio prometer a vida eterna com Deus, ok? Porque nós já vimos pela palavra de Deus que o ser humano ele é imortal, não é? Muitas pessoas pensam que quando morrem que é o fim, mas a morte não é o fim, é o fim do nosso corpo. Mas nós que somos almas viventes e recebemos de Deus um Espírito, nós vivemos eternamente. A grande questão é aonde vamos passar a eternidade. Esse aqui é o grande segredo, ou a grande pergunta. E Jesus veio anunciar que se nós crescêssemos nele e em Deus, toda a pessoa que crê em Jesus Cristo, que crê no Evangelho de Jesus Cristo, tem a vida eterna com Deus. Quem não crê, infelizmente já está condenado e vai passar a vida eterna não com Deus, mas infelizmente no inferno, com o diabo. Muitas pessoas pensam que o diabo é uma história da carochinha, mas Jesus falou dele. O Evangelho está cheio de citações acerca do diabo, como alerta a nós todos. Jesus até referiu-se a ele dizendo, ele só vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. O outro fundamento do Evangelho é a nossa fé em Deus. Então são dois fundamentos. A fé em Deus e a promessa da vida eterna. E nós temos vindo a falar sobre isto, que é muito importante. Na verdade, irmãos, estas mensagens são tão importantes que disso depende a fundação da própria igreja aqui. Esta igreja Lighthouse, ela tem que estar fundada nestes alicerces. Porque a partir destes alicerces nós vamos crescer e nós temos que crescer em cima do verdadeiro Evangelho e não no falso Evangelho. E o verdadeiro Evangelho, conforme vos tenho mostrado pela Bíblia, fala da fé em Deus e da promessa desta vida eterna que temos vindo a falar.
A fé no Evangelho de Cristo não só dá-nos a vida eterna, mas aproxima-nos de Deus. E os nossos pecados são perdoados como recompensa por nós crermos neste Evangelho, por nós crermos em Jesus Cristo. A semana passada nós falamos também acerca da segurança da vida eterna. Existe uma linha de pensamento que é pregada em muitas igrejas, infelizmente, que é o pensamento de que a pessoa pode perder a salvação. E ele quer dizer a vocês que a Bíblia não diz isso. Jesus não disse isso. Jesus disse que quem crê nele tem vida. Quem não crê está condenado, mas quem crê tem a vida. E a semana passada, isso está gravado, vocês podem depois ouvir, mostrei-vos pela palavra de Deus que quem crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, essa pessoa tem a segurança da vida eterna. Nós hoje vamos ver que uma vez que somos filhos para sempre. Glória a Deus. Amém? Isso é muito importante nós entendermos. A vida eterna com Deus é pela fé em Cristo e não pelas obras. As boas obras são boas, é bom fazermos boas obras, mas não são as boas obras que nos salvam. Muitas pessoas estão enganadas a respeito disto. Nós ouvimos muitas vezes os nossos amigos, quando estamos a evangelizar, não é? Algumas pessoas dizem assim, mas eu sou uma boa pessoa. Mas a boa pessoa não compra o céu, por assim dizer. Vou dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que você entra aqui no comboio da Fertagos e vai para Lisboa. E de repente chega o revisor, não é? E pede-lhe o bilhete. E você diz assim, eu não tenho bilhete. E você diz assim, então... e ele diz assim, você não comprou o bilhete, então você não pode estar no comboio, vai pagar uma multa e vai já sair da próxima estação. E ele diz assim, mas é que o senhor não percebe, é que eu sou uma boa pessoa. Ser boa pessoa nem sequer compra um bilhete da Fertagos, quanto mais o nosso acesso a Deus, o nosso acesso à salvação. Então, ser boa pessoa é bom, já vamos ver que é bom, é importante, mas nós não somos salvos, nós não somos justificados diante de Deus pelas boas obras ou as boas ações. Nós somos justificados diante de Deus pela nossa fé em Cristo e no Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Isto é muito importante e nós temos vindo a falar sobre isso, isso está gravado, vocês depois podem aceder a essas mensagens também. Hoje nós vamos ver uma das coisas mais lindas que o Evangelho nos transmite. Para mim é a coisa mais fantástica de todas. E o que é a coisa mais linda de todas? É o seguinte, quem crê em Jesus, quem crê no Evangelho de Jesus Cristo, se torna filho de Deus. Isto é fantástico. Uma coisa é ser filho do fidalgo, outra coisa é ser filho de Deus. E isto é importante porque muitas pessoas, inclusive pessoas que até acreditam em Deus, eu, por exemplo, nasci numa família católica, eu achava que já era filho de Deus. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, nós somos todos filhos de Deus. Não, não somos não. Nós somos criaturas de Deus. Deus nos criou e deu habilidade ao homem para ser frutífero e para gerar filhos. Mas nós somos todos criaturas de Deus. Mas filhos de Deus, na verdade, legalmente só há um, Jesus Cristo. Jesus é o único filho de Deus que é filho por direito. Mas hoje vamos ver que o Evangelho nos traz a nós essa alegria de quem crê no Evangelho de Jesus Cristo, nós somos adotados e nos tornamos também, por adoção, filhos de Deus. Não é fantástico, irmãos? Então é das coisas mais lindas que nós podemos ver. E vamos mostrar pela palavra de Deus. Abram as vossas Bíblias no Novo Testamento, em Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3. Eu disse-vos no dia da inauguração da igreja que vocês iam conhecer um novo fidalgo, não é? Então estão a conhecer
por estas pregações que tenho vindo a ministrar ao domingo. Gálatas, capítulo 3, versículo 26, diz assim. Leiam todos comigo. Porque todos sois filhos de Deus. Está a ver? Está a ver, pastor? Como somos todos filhos de Deus? Não, vamos continuar a ler. Vírgula. Pela fé em Cristo Jesus. Só é filho de Deus aqueles que têm fé em Cristo Jesus. E depois diz assim, versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há masculino nem feminino, porque todos sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aleluia. Nós somos herdeiros conforme a promessa. Que promessa é esta? É um carro novo? É uma casa nova? Não, é a promessa da vida eterna. Nós somos herdeiros dessa promessa. Está-nos prometido que quem crê em Cristo pela fé herda a promessa. Que promessa é essa? A vida eterna. Então nós somos filhos. E depois eles começam a explicar mais no capítulo 4 de Gálatas, versículo 4, diz assim. Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos, digam todos comigo, a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que é o Espírito Santo, que clama Abba, Pai, ou Pai querido. Você já viu que pode tratar de Deus como Pai? Senhor, Tu és o meu Pai. És o meu Pai querido. Sabe, antigamente, quando eu ia com a minha mãe à igreja, nós entrávamos na igreja e nem podíamos fazer barulho. Mal a gente fazia qualquer barulho, era tudo, a gente olhava para trás e... E toda a gente assim, muito sossegada aí. Os olhos esbugalhados, não vai a gente partir a loiça. E nós tínhamos assim um receio até de estar ali. Eu, pelo menos, falo por mim. Eu ia à igreja porque a minha mãe obrigava-me. E estava com medo de estar ali, para não vá fazer alguma coisa que o padre ainda se fosse chatear. E tinha uma imagem de Deus como uma coisa assim ruim. Deus assim, uma coisa assim inatingível. A boa notícia do Evangelho de Cristo é que Deus é Pai. Amém. Ele não é só Deus, Ele é também Pai. Ele é teu Pai, Ele é meu Pai. E não é um Pai qualquer, é um Pai querido. É um Pai desejado. É um Pai em que você pode contar com Ele, porque Ele está presente para aquilo que for necessário. Glória a Deus. Sabe porquê? Porque nós hoje, porque cremos no Evangelho, porque nós cremos em Jesus Cristo, somos filhos também. Aleluia! Faz de Jesus Cristo o nosso irmão mais velho. Não é? Porque Ele sim, Ele é filho por direito, nós por adoção. E no versículo 6 diz assim, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. O Espírito Santo agora vive em nós. Está no teu coração, no meu coração. Ele vive. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Versículo 7. Assim já não és mais servo, já não estás mais escravo do pecado, já não és um servo, já não és um ímpio, já não és uma pessoa que apenas és uma criatura, não. Mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Glória a Deus. Diga assim, eu sou um herdeiro. Um herdeiro de Deus por causa de Cristo. É isso que estamos a celebrar hoje, a Páscoa. Glória a Deus. Irmãos, veja também em João capítulo 1. O Evangelho de João, no capítulo 1. Versículo 12. E João escreve algo fantástico. E ele diz assim, no
No versículo 12, digam todos comigo, mas a todos quantos o receberam, Deus-lhe o poder de serem filhos de Deus. Depois ela tem uma vírgula e depois diz assim uma ressalva: aos que creem no seu nome. Então, nem todos são filhos de Deus, mas quem crê, então se torna filho de Deus. Então diga assim, eu sou. Quem é que está aqui que crê em Jesus Cristo, crê no Evangelho de Cristo? Então você já é filho. Eu sou filho. Filho de Deus. Você é filho do seu pai e da sua mãe, mas também é de Deus. Glória a Deus. E apesar de sermos filhos adotivos, nós temos os mesmos direitos. Eu um dia, já depois de ter os meus 5 filhos, né, um dia estávamos a falar, eu e a Célia, estávamos com vontade de adotar uma criança. E aqui em Portugal é uma chatice para adotar uma criança. Mas como nós gostamos tanto, nós pensamos nisso. Mas nunca se concretizou. Mas quer dizer uma coisa, se nós tivéssemos conseguido isso, ele era tão filho como os meus filhos, que nasceram de mim e da minha esposa. Teriam os mesmos direitos. Tudo. Aleluia. E sabe uma coisa? Há histórias muito engraçadas. No outro dia a Célia estava a compartilhar uma coisa com uns amigos e ela estava a falar sobre esta questão da adoção. E ela estava-me a dizer uma coisa que é mesmo interessante. Existem certos filhos adotivos que, durante o tempo que têm estado com os pais, vão ganhando até, parece que ganham as parecências dos pais. Eles não são filhos de carne, digamos assim, de sangue, mas eles parecem que se tornam iguais aos pais. Nas atitudes, na maneira de falar. Eles vão ganhando a semelhança do pai e da mãe. É interessante isso. Mas sabe que nós, como filhos, é isso que acontece. Este processo de santidade é que você, aos poucos, vai ganhando a semelhança do Pai, de Cristo. Você vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Porque você é filho. E nós, quando chegamos ao dia em que vamos supor que estamos no cartório para nos tornar filhos adotivos, muitas vezes nós chegamos a esse dia todos partidos. Todos arrebentados, com a nossa vida arrebentadíssima. Muitas vezes os pais adotivos adotam crianças que vêm de situações complicadíssimas. Situações psicológicas adversas. Mas eles adotam-nos na mesma. Os aceitam como eles são. E depois há um processo em que aos poucos esses filhos vão ganhando, digamos assim, a forma daquela família. E sabe que é isso que acontece connosco também? Nós muitas vezes vimos cheios de vícios, cheios de problemas, cheios de chatices. Nós chegamos a Deus arrebentadíssimos, mas porque nós cremos neste Evangelho maravilhoso, você se torna por adoção filho. Você pode estar todo arrebentado, mas começa aquele dia, um processo, em que você se vai moldando cada vez mais ao caráter de Cristo. Amém. Aleluia! E agora a boa notícia é esta, meu amado. Uma vez que você é filho, porque você crê pela fé, uma vez que você é filho para sempre. Amém. Você é filho mesmo quando faz as neiras. Não deixa de ser filho quando você, desculpa a expressão, borra a escrita. Não, você continua a ser filho e o pai continua a amá-lo do mesmo jeito que o amou desde o primeiro minuto que o viu, que o criou. Aleluia! Então diga assim, eu sou filho. Eu sou filho para sempre. Por isso eu estou seguro na minha vida eterna. Amém? Agora deixe-me entrar aqui por uns caminhos para vos ajudar a entender algumas coisas que por vezes nós vemos dentro das igrejas. Eu agora não estou a falar tanto para quem não é filho. Para quem não é filho já sabemos que não é filho. Agora a minha mensagem vai focar aqueles que são filhos. Ok? E se houver aqui pessoas que ainda não é filho, hoje pode se tornar filho. Ah é? Mas temos que ir ao cartório? Não, é hoje mesmo, aqui o cartório aqui. Basta crer, glória a Deus. Mas, para aqueles que são filhos, deixa-vos dizer o seguinte. Deus, o Pai, o nosso Pai que é Deus, Ele tem filhos maduros, crescidos e espirituais.
mas também tem filhos. Bebés inconstantes, negligentes e carnais. Ele tem de tudo. Aleluia. E isto é importante nós entendermos porquê. Porque às vezes nós vimos à igreja e reparamos que certas pessoas têm certas atitudes que você diz assim, isto não é de cristão. Mas não significa que não é filho. O que você por vezes vê é uma certa inconstância na pessoa, ou uma bebezada, não é? Ou o que você vê é alguém que ainda é negligente, é carnal, como a Bíblia diz, é um carnal ainda, mas não deixou de ser filho. Porque às vezes a pessoa diz assim, estás a ver, aquele é carnal, então não está salvo. Mas quem é você para dizer que quem é que está salvo, quem é que não está? Nós não somos o oleiro. Nós somos barro. O oleiro é que manda no barro. O oleiro tem poder para pegar no barro e parti-lo se quiser e voltar a fazer tudo de novo. Ele é que é o oleiro, ele é soberano. Nós não temos nada e temos que começar a parar dentro das igrejas e andar a julgar as pessoas. Só porque este é assim, porque aquele não sei o quê, então já não está salvo. Vai ver que ele perdeu a salvação. Amigo, o que Deus tem são filhos maduros e filhos que são os grandes bebezões. E é isso que a Bíblia fala. Principalmente os apóstolos, o Paulo, fala muito disso. E nós vamos ver qual é a vantagem de ser maduro e qual é a desvantagem de continuarmos a ser bebés. Imagino o que é os meus filhos que já são crescidos, já estão acima dos 18, só o Ben ainda não, mas está quase a chegar lá. É rápido. Já viu o que é eles todos maiores de idade, adultos, ainda ter que estar a mudar a fralda? Alguma coisa estava errada. Ou ter que pôr o biberãozinho quando eles têm fome. Eles quando estão lá em casa e têm fome, já não me perguntam mais a mim nem à mãe onde é que está a comida. Eles sabem onde é que está. Eu tenho que andar a esconder os chocolates, não vai tudo. Se eu não escondo os chocolates, aquilo desaparece no instante. Eles não me perguntam nem me pedem autorização. Vão lá e comem. Malandros. E quando eu vou dar conta, lá tenho que ir às compras outra vez. Para quê? Para trazer comida para casa. Então, meus amados, tem que haver um crescimento. Há uns que crescem rápido, há outros que nunca crescem. Vão se tornar imaturos e carnais a vida toda. É isso que você tem que entender. Há de haver pessoas que são filhos de Deus, não é? Que irão ser sempre uns grandes, desculpas, são uns grandes bebezões. E o que é que a gente tem que fazer? Ter muita paciência. É, pastor? É. Temos que ter paciência. Quer ver, olha, abra aí a sua Bíblia. Podemos começar por Hebreus. Paulo fala aqui uma coisa interessante. Não é Paulo, é o autor de Hebreus, diz assim. Hebreus capítulo 5. Vocês depois podem também tomar nota. Em 1 Pedro 1, ele fala lá, Pedro diz que precisamos do leitinho, né? Quando as pessoas são bebés, precisam do leite espiritual, que é a palavra de Deus. Mas em Hebreus, capítulo 5, onde é que anda meu? Hebreus 5, versículo 11, diz assim: do qual muitos temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes. Presta atenção à palavra negligentes. Não é negligente ouvir. Há filhos de Deus, por mais que a gente pregue, eles são negligentes. Aquilo entra num ouvido e sai no outro. Mas é filho. Ele crê. Se ele crê no Evangelho, quem sou eu para dizer que ele não é filho? A palavra de Deus já o certifica como filho, mas há pessoas que são negligentes. O versículo 12 diz assim: porque devendo já ser mestres, olha o que é que Deus quer, que a gente cresça para ser mestres, para ensinar os outros. Quando nós vamos evangelizar aos outros e quando nós vamos ensinar a palavra de Deus aos outros, temos que também já ter algum crescimento. Não é? Pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite
e não de sólido alimento. Então, existe alimento sólido, mas existe também leite. Ok? Não se dá a um bebê uma feijoada. Dá-se leite. Versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Porque é o quê? É menino. Mas o alimento, o mantimento sólido, é para os perfeitos, os quais, em razão do hábito, olha, veja, é isso que Deus quer para todos nós. Este é o alvo. Têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Uau! Uau! É isso que Deus pretende para a tua vida e para a minha vida como filhos. Que você cresça, para você e eu nós termos os nossos sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amados, a partir do minuto em que o pecado entrou neste mundo, não é? Porque comemos o fruto do conhecimento do bem e do mal, o bem e o mal está no mundo. E se nós precisamos de discernimento. As pessoas que têm são capazes de discernir o mal ou o bem, é uma ferramenta absolutamente incrível para nós sermos felizes aqui nesta vida. Tomarmos decisões com a cabeça lúcida, com os nossos sentidos exercitados, para discernir bem as coisas, para não fazermos asneiras. Porquê é que hoje muitos cristãos ainda continuam a sofrer na vida? Porque fazemos asneiras. Nós somos muitas vezes bebezões a tomar decisões. Nós não temos crescido, somos cristãos, somos filhos, mas ainda estamos muito bebezinhos em muitas áreas da vida. Não tem mal nenhum sermos bebés. O que tem mal é você ser bebé a vida toda. Nós precisamos de crescer. E é por isso que você vai sempre encontrar pessoas da igreja que você vai dizer assim, aquela pessoa é uma pessoa fantástica, aquela pessoa, você até vai dizer assim, quem me dera que eu fosse igual àquela pessoa. Mas também você vai encontrar pessoas que você vai pensar assim, que raio aquela pessoa, olha meu Deus, eu já nem quero falar mais com ele. Porquê? Porque é um grande bebezão. Não tem os sentidos ainda, lá está. Mas não é para deitar fora. Não é para pôr a pessoa fora. Nós só temos que compreender assim, aquela pessoa ainda não é madura, ainda não está a crescer. Ou se está a crescer, aquilo é muito devagarinho. Então temos que ter paciência, irmão. E aqui tem que entrar a fé. A fé de que nós temos que ter fé que os irmãos em Cristo vão crescer. Amém. Que eles vão melhorar. E então, em vez de andarmos a falar mal deles, vamos orar por eles. Vamos orar por eles. Vamos orar por eles para que eles vejam, para que eles discernam e cresçam. Aleluia. Veja aí 1 Coríntios, capítulo 1. Às vezes, sabe, até as pessoas do mundo conseguem, as pessoas que ainda não são filhos, não é? Por exemplo, quando você diz assim a alguém, vamos supor que você está a trabalhar numa empresa e diz assim, eu sou cristão, eu vou à igreja todos os domingos. Bem, eu quero dizer uma coisa, os olhos dos seus colegas estão em cima de si. Eu lhe garanto. Sabe porquê? Porque eles estão à espera que a mínima falha sua de lhe atirar à cara. Então tu és cristão e fazes isto. Tu vais lá à igreja, o que é que andas lá a fazer ao domingo? Mas as pessoas não entendem isto. Nós não somos cristãos porque somos bonzinhos, porque nós não falhamos. Nós somos cristãos e filhos de Deus pela fé no Evangelho. E pela fé somos justificados diante de Deus. Se nós temos fé em Deus e no Evangelho de Cristo, diante do Pai estamos justificados. Agora, o que é que acontece é que muitas vezes as nossas obras é que não estão a justificar diante das pessoas. Porque diante das pessoas, a nossa fé, ela é justificada por obras. Diante de Deus, estamos justificados pela fé. Diante das pessoas, são as obras que as justificam. Porque as pessoas lá fora não sabem se você é crente ou não. Como é que elas sabem?
pelo modo, pelas atitudes que você tem para com as pessoas. E essas atitudes, essas obras têm que ser vistas. E já vamos ver. Mas requer crescimento. Não é à força. Você não pode exigir às pessoas, nem ao seu amigo, nem ao seu colega, que ele tem que ser à força. Por exemplo, eu e minha mulher estamos casados, somos filhos de Deus, mas ela pode estar à minha frente em muitas coisas que eu não estou. Ela pode ter obras que ela consegue fazer que eu ainda não consigo. E ela não pode chegar ao pé de mim e dizer assim, e exigir assim, tu tens que fazer assim, tu tens que fazer assado. Mas ela não é minha mãe, ela é minha esposa. E ela não é Deus, ela é minha esposa. Os irmãos estão a entender? Então nós temos que estar a tempo para que o Espírito Santo trabalhe em nós, no nosso caráter, para que nós possamos crescer. Para que nós possamos crescer. Nós estamos habituados aos instantâneos, queremos tudo rápido. É impossível. Olha aqui o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolos, eu sou de Cefas, e outros dizem: eu sou de Cristo. E ele diz: está Cristo dividido? Pois Paulo crucificado por vós? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estefanas, além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Ele não é contra o batismo, só está a dizer o foco dele. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, está a ver? Ele está a falar para quem? Para salvos. Para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. E por aí fora. E depois diz aqui assim, no versículo 23: mas nós pregamos a Cristo crucificado. É escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria. Depois no versículo 27 ele diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Veja, ele próprio está a assumir que muitas vezes nós, como filhos, somos fracos. Mas apesar de sermos fracos, Deus usa a nossa fraqueza e confunde os fortes. Confunde os sábios daqueles que não creem. Isto é muito interessante, este texto. E agora, chegando ao capítulo 3, que é aqui que eu quero agora focar mais, no capítulo 3 de 1 de Coríntios, versículo 1 diz assim: e eu, irmãos, ele está a falar para irmãos, não está a falar para pessoas do mundo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Lá está. Ele considera um menino em Cristo, um bebê espiritual que não cresce ou que está muito tempo parado no seu crescimento, ele considera essa pessoa como um carnal. Ele está a dizer: eu devia estar a falar com espirituais, mas ainda estou a falar com carnais. Mas ele não está a dizer que eles não são salvos, eles são apenas carnais. Versículo 2: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tão pouco ainda agora podeis. Está a ver? Ele queria dar cozida à portuguesa, mas não consegue, porque a malta não entende. Porquê? Porque ainda são carnais. Versículo 3: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós, olha só, inveja, contendas e dissensões,
não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Paulo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolos, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolos regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão. Presta atenção a esta palavra, galardão. Receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, ou segundo as suas obras. Versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. A ver, é o que eu estou a fazer também convosco, estou-vos a pôr os fundamentos do Evangelho. E outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento para além daquele que está posto. O qual é quem? Jesus Cristo. A ver, o verdadeiro Evangelho está fundado em quem? Na pessoa de Jesus Cristo. Versículo 12. E se alguém... Agora presta atenção. Isto aqui, agora este texto é muito importante. E se alguém sobre este fundamento, que é Jesus, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Veja, ele vai desde o ouro à palha. Desde o precioso àquilo que é o mais reles. Não é? E agora o versículo 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. O que é o dia a declarará? É a vida. Você vai ver que a vida é a maior prova de fogo que o ser humano tem. É a vida que vivemos. E diz assim, porque pelo fogo será descoberta. Alguns pensam que este fogo é do inferno, mas não é, já vamos ver. Pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte, que é sobre Jesus, permanecer, esse receberá o quê? Galardão, receberá prémio. Se a obra de alguém se queimar, que é aqueles que constroem na palha, na madeira, não é? A obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Vai sofrer. Mas o tal perde a salvação. Não. É isso que a Bíblia diz? Não. Mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo. Há pessoas que serão salvas, mas fazem tanta asneira na vida como filhos de Deus. Fazem tanta burrice, desculpa a expressão. São tão carnais que vão sofrer a vida toda. Estão sempre debaixo de sofrimento, debaixo de fogo. Isto é, a pessoa, ela é salva, mas é salva mesmo pelo sofrimento. Há pessoas que passam a vida toda a sofrer. Porquê? Porque elas constroem a vida. Elas agem de maneira que são bebés. Elas constroem sobre o fundamento de Jesus edifício de palha. Veja, vocês conhecem todos, ou se nós todos já fomos crianças, quem conhece a história dos 3 porquinhos? Veio o lobo mau. E há um porquinho que é sábio, que construiu a casinha dele com tijolo. Mas quem construiu com papel ou com palha, quando veio o lobo, destruiu a casinha do porquinho. E o porquinho foi comido pelo lobo. Não foi? Fugiu. Foram todos para a casa do sábio. Boa, é isso mesmo. Glória a Deus. Já me esqueci da história. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu não estou a comparar ninguém a porquinho, né? Eu não lembro nada disso. Mas o que o apóstolo Paulo está aqui a falar é o seguinte. Aqueles que estão fundados em Jesus, quem está fundado em Jesus, é filho. É filho. Agora o que é que acontece? Uns constroem obras sobre o fundamento de Jesus, que são obras de ouro, de prata. Veja, o ouro, quando é provado pelo fogo, ainda fica mais refinado. O que é o fogo? Este fogo é a vida. Não é? Nós somos batizados com o fogo, disse Jesus, com o Espírito Santo e com o fogo.
Precisamos dos dois batismos. Porquê? Porque o Espírito Santo te ajuda no dia da prova do fogo. Porque tu precisas do Espírito Santo nesta vida para tu venceres quando veio o fogo. O que é o fogo? O fogo é aquilo que Jesus disse: nesta vida tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vão também vencer. As aflições são fogo para nós, mas se nós construirmos as nossas atitudes, as nossas decisões em cima do ouro, quanto mais fogo tu tiveres, mais a tua vida fica refinada. Recebes galardão, recebes prémio. Muitas vezes as pessoas perguntam assim: Bispo Fidalgo, ou Pastor Fidalgo, chamem-me Fidalgo. Fidalgo, como é que você consegue ter uma família tão linda, tão bonita? Algumas pessoas não entendem como é que a minha família toda está a servir a Deus e ao fim destes anos todos e com situações e dificuldades. E você se me perguntar assim: como é que você consegue? Eu não lhe sei explicar como é que eu consigo. Eu creio, por eu mais a minha esposa decidirmos construir muita coisa em cima do ouro, aliás, em cima do fundamento de Jesus, mas com obras de ouro ou obras de prata, quando vêm as dificuldades, ainda ficamos mais refinados. Ainda ficamos mais refinados. E porquê? Porque não é porque eu seja alguém importante ou que eu saiba fazer as coisas todas certinhas, não é isso. É que tenho galardão. Deus decide dar galardão a uns e a outros dá detrimento, dá sofrimento. Muito cristão hoje não entende porque é que sofre. Sofre porquê? Porque continua a ser carnal. Por isso é que tu precisas de santificação. Para deixares de ser carnal e ser espiritual. O que é que Deus quer? Que tu cresças. Que os teus sentidos e os meus sentidos eles sejam aguçados para discernir o bem e o mal. Se você souber discernir quando alguém está a querer mentir você, você não vai ser enganado. Nos negócios, nas decisões, seja o que for. Aleluia! Os irmãos estão a entender? Amém. No dia da inauguração disse que eu tomei das decisões mais difíceis da minha vida recentemente. Mas para eu poder tomar esta decisão, eu tinha que ter os sentidos refinados. Não foi fácil. Amados, Deus quer que a gente cresça. E por isso Ele está a dizer, e o versículo 16 diz mais: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito Santo habita, não é em todos, habita nos filhos de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo. Versículo 17: se alguém destruir o templo de Deus, o que é o templo de Deus? É o teu corpo. Se tu destruires o teu corpo, não é? Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Por isso é que mais à frente, você depois pode ler o capítulo 5 de 1 Coríntios, tem lá o caso de um rapaz que dormia, praticava incesto, não é? Dormia com a madrasta, não é? E Paulo diz que o corpo dele seja entregue a Satanás para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, quando Jesus veio buscar a igreja. Isto para dizer o quê, irmãos? Que quando você peca, quando eu peco, quando a gente é carnal e estamos sempre carnais e não saímos daí, nós vamos ter detrimento na vida. Vamos sofrer. Não só aqui. Não, aliás, vamos sofrer aqui. Vamos ser julgados. Este fogo são julgamentos de Deus. Às vezes as pessoas pensam assim: a gente vai ver o julgamento final, toda a gente vai prestar contas a Deus. É verdade. Mas Deus julga mesmo quando ainda estamos vivos aqui. Volta e não volta, os teus erros são julgados. Tu pensas que não, mas Deus julga os teus erros. As tuas más decisões, se tu pecares contra ti mesmo, contra o teu corpo, se tu não cuidas do teu corpo, Deus pode vir destruir o teu corpo mais depressa. É por isso que há pessoas que partem mais depressa para o céu, vão mais depressa. Eu estou a dizer aqui agora comida pesada, comida espiritual, mas esta é que é verdade. Porque as pessoas não cuidam, não se cuidam. As pessoas não só não cuidam do corpo, como também não cuidam da língua, das palavras que falam, das atitudes que têm. E depois têm detrimento, sofrem. Mas Deus não quer que você viva em constante fogo. Deus quer que você cresça, que eu cresça. Aleluia. Versículo 18. Ninguém se engana a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco.
para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém. Apesar disto tudo, ainda somos de Cristo. Quem é que crê nisso? Eu sou de Cristo. Então, amado, quase para terminar, o que é que temos que fazer? Alguém pode perguntar assim, então, se eu não perco, se eu sou filho, e como filho não perco a vida eterna, qual é a vantagem então, se eu faço uma obra em palha, o que é que os outros têm a ver com isso? Qual é a vantagem? Meu amado, quem é maduro e espiritual sabe discernir o bem e o mal. Ele recebe galardão e tem a graça de Deus sobre a vida dele e sobre a vida da família. Quem cresce e é maduro, a graça de Deus o acompanha. Mas quem é bebé e sempre bebé e carnal, vive sempre em disputas, em guerras, é dado à inveja, são dados ao ciúme, gostam de controlar a vida dos outros, vivem constantemente debaixo de fogo. Sabe uma coisa? Há pessoas que por tudo e por nada discutem, rixosas. Qualquer coisinha já estão a dar um grito, já estão a dar tudo para os poucos. Amado, nós temos que melhorar isso. Você precisa melhorar isso. Você diz assim, mas eu sou assim, estou bem assim, eu sou feliz assim. Não é nada feliz assim, sabe porquê? Porque se você permanece assim e continua assim, você vai ser julgado pelos homens. E o que é o julgamento dos homens? É que os homens, cada vez mais, não querem falar consigo. Quem é que quer estar a falar com uma pessoa que é rixosa, invejosa, ciumenta? Ninguém quer estar ao pé de uma pessoa dessas. E para além disso, ainda vai sofrer detrimento. Alô? Diga assim, a pessoa precisava de ouvir isto e está cá hoje. Irmãos, olha o que Jesus diz aí em Mateus capítulo 5. Eu sei que alguns de vocês estão a pensar assim, pastor, mas há um versículo em Mateus que quem perseverar até o fim será salvo. A gente já lá de chegar, não é hoje, mas vamos chegar lá. Porque eu quero ir devagarinho, sabe? Eu tenho tanta coisa para ensinar que eu tenho que me controlar, porque senão... Mas eu quero ir devagarinho, domingo após domingo. Vocês têm paciência? Vamos devagar, não vamos dar logo tudo, porque isto é uma sequência. Você hoje está a perceber que você é filho, mas por ser filho não é perfeito. Na verdade, ninguém aqui é perfeito. Há uns mais maduros do que outros. Há uns mais crescidos do que outros. Há uns com capacidade de discernir melhor do que outros. Mas somos todos filhos. Ok? E mesmo aqueles que são mais maduros, volta e não volta, parece que regridem. Volta e não volta, pomos o pezinho na poça. Mas é natural, irmãos. Somos seres humanos, enquanto vivemos neste mundo, devido ao nosso corpo, porque a carne gosta do mal, a carne puxa-nos para o mal. Por isso é que este corpo já não tem solução, vamos receber um corpo novo, mas enquanto estamos neste corpo, este corpo vai puxando para nós. Por isso é que o apóstolo Paulo dizia assim, miserável homem que eu sou, que aquilo que eu quero fazer, não faço, só faço a geneira, mas ele depois lembra-se que a misericórdia de Deus está sobre a vida dele. E sobre a tua vida também e sobre a minha. Amém? Olha o que Jesus diz aqui, o versículo 13 de Mateus 5. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Olha para mim. O que é o sal aqui? O sal aqui... Algumas pessoas pensam assim, Jesus está-nos a mandar evangelizar.
também podemos dizer isto, mas aqui a mensagem central do que Jesus está aqui a falar é: tu e eu temos que ser sal. Sal para quê? Para salgar os outros. Como é que a gente salga as pessoas? Com as nossas boas obras, com as nossas atitudes. Se você é um homem de palavra, se não é, se é mentiroso, se não é, se você cumpre os contratos, se não cumpre, se você é isto, se não é aquilo, é as nossas obras é que vão salgar este mundo, é que vão atrair as pessoas. O próprio Jesus mais tarde disse assim aos discípulos, assim: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se entre vocês vos amardes uns aos outros. Há pessoas aqui que interpretam isto mal, pensam que é amar as pessoas do mundo. Não! Nós temos como família de Deus, como filhos de Deus, entre filhos de Deus, entre nós, nos amarmos uns aos outros. Se nos amarmos uns aos outros, então esta boa obra do amor vai fazer com que as pessoas que estão lá fora olhem para nós e dizem assim: realmente eles são discípulos de Jesus. Amém. Nisto conhecerão. É diante dos homens que nós temos também de nos justificar. Às vezes há pessoas que dizem assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço da minha vida o que quero. Não, você está a pensar errado. Nós, como seres humanos e como pessoas, e principalmente como cristãos, temos a responsabilidade de, diante das pessoas, mostrar a glória de Deus. Através do quê? Das boas obras. Através das boas obras. É uma responsabilidade de cada um de nós. Não podemos ser bebés eternamente. E diz aqui assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal for insípido, isto é, se tu não cresces, és sempre bebé, para nada serve, não vais salvar ninguém, só vais ter problemas. Para nada mais presta, senão para ser pisado e ser lançado fora. É por isso que, infelizmente, alguns cristãos no mundo sentem-se tristes, desanimados, não sabem porquê, e alguns até pensam que perderam a salvação. Porquê? Porque eles são tão insípidos nas suas atitudes, são tão insípidos nas suas obras, que infelizmente eles são pisados mesmo. Uma pessoa insípida é mesmo desprezada, é pisada. Os irmãos estão a entender? Isto é forte, mas eu só estou a ler o que a Bíblia diz. E depois diz assim, versículo 14: digam todos comigo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Olha, uma cidade edificada. O que é uma cidade edificada aqui? Jesus está a falar para pessoas. O que é uma cidade edificada? É uma pessoa edificada. É uma pessoa que cresce. É uma pessoa madura. A tua maturidade, o teu crescimento em Cristo é uma luz para este mundo. Eu vou voltar a repetir. A tua maturidade. Às vezes as nossas ações falam mais que as nossas palavras. Já ouvimos isto, não é? É isto que Jesus está a dizer. A tua maturidade é como uma cidade construída. A tua vida está construída porque tu és maturo. Tu não és uma pessoa que desiste à primeira coisa, que qualquer coisinha já está, pronto. Não, tu és maturo. Tu sabes discernir o bem e o mal. Tu és uma pessoa com bom senso. És uma pessoa de palavra. És uma pessoa que assinas um contrato, cumpres o contrato. És uma pessoa que paga. Às vezes pode, se por qualquer motivo naquele dia não tens como pagar, vais ter com a pessoa, não foges da pessoa, não viras as costas à pessoa, mas vais ter com a pessoa e dizer: olha, eu hoje não te posso pagar, mas fica descansado, que assim que eu tiver o dinheiro, vai ser rápido, eu vou-te pagar. Dá a cara. Os irmãos estão-me a entender? Não foge. Estes princípios salgam o mundo. O nosso amor entre nós, quando a gente vê que algumas pessoas aqui estão em dificuldade, nós temos que ajudar. E a propósito, quer dizer uma coisa: uma das coisas que eu quero fazer com as finanças da igreja é ajudar as famílias que estiverem a passar necessidade. Se houver algum mês que alguém não possa pagar o que for lá em casa, se a igreja tiver o dinheiro disponível, vai-te ajudar a pagar a renda, a água, a luz, o que for que tu precisares, porque o dinheiro é para nós nos ajudarmos uns aos outros. Não é só para a família Fidalgo, não é só para os filhos do Fidalgo, porque eu já disse a vocês no primeiro dia: esta igreja não é a igreja da minha família, é a igreja de todos nós e todos aqueles que o Senhor mandar. Amém. Amém. E nós temos que nos ajudar. Eu não vou dizer nomes, mas há neste momento uma família aqui, nesta igreja, que este mês,
E por isso, você nem sabe que eu ainda não falei consigo, mas quando eu for ter consigo este mês, eu vou-lhe dar dinheiro, porque Deus mandou dar dinheiro a si, eu vou-lhe dar dinheiro que é o dízimo desta igreja para lhe dar a si. Porque eu vou passar a dar os dízimos, não a qualquer pessoa, não é a qualquer coisa, não. Vou dar dinheiro a quem está a precisar. Porque esta igreja precisa de semear. Então Jesus está a dizer que nós temos que crescer. E se tu és maduro, se tu te deixas edificar pelo Espírito Santo, se tu deixas o Espírito Santo trabalhar em ti, e tu te esforças também. Então, veja, agora eu digo uma coisa. Antigamente nós nos esforçávamos para não perder a salvação, não é? Então eu vou-te dizer assim, então esforça-te, não com medo de perder a salvação, mas esforça-te para seres uma boa pessoa. Sabes para quê? Para glorificares a Deus aqui nesta terra. Dá glórias a Deus com o teu esforço, com as tuas boas ações. Faz isso e tens glória e tens galardão, porque Deus promete. Olha o que Jesus diz. Vós sois a luz deste mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Agora olha isto, versículo 16. Digam todos comigo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aleluia! Palavras do Senhor e não minhas. Esta é a palavra de Jesus para nós. Amado, tu e Deus, se tu tens fé no Evangelho e em Cristo e crês, tu e Deus já estão justificados. Já estás salvo. Agora, enquanto vivemos nesta terra, nós precisamos ser forjados e temos que trabalhar em santificação. Sabe para quê? Para que a gente glorifique o nome de Deus aqui nesta terra, com a nossa vida. Para que nós possamos, para que a nossa fé em Deus, ela seja justificada diante dos homens. Abraão creu em Deus e foi justificado. Mas quando ele deu o filho em sacrifício, aquele dar do filho foi uma obra, foi a demonstração da fé dele. Por isso é que lá em Tiago, a Bíblia diz lá em Tiago 2, não é? Paulo dizia assim, se tu dizes que tens fé e tu não te justificas diante das pessoas com obras, a tua fé é morta. A tua fé é morta. Há muitas pessoas que dizem que têm a fé de garganta, mas depois fazem ações, sim, não de maduros, mas de bebezões, de carnais, de pessoas sempre envolvidas em guerrinhas, em contendas, a emprenharem pelos ouvidos e por aí fora. Essas pessoas são bebezonas. Bebezonas. Não tem mal nenhum ter pessoas assim, mas se você ou eu formos assim a vida toda, então somos uns coitados. Temos que crescer. E Deus exige esse crescimento. Ele exige esse crescimento não para que tu não percas a salvação. Ele exige esse crescimento, sabe para quê? Para a gente glorificar o Pai aqui nesta terra. Para que as pessoas vejam a luz que está sobre nós. E essa luz é Jesus Cristo. Amém. Como filhos adotivos, vocês lembram-se no início eu disse, os filhos adotivos vão ganhando naturalmente as características do Pai. Nós também vamos ganhando as características de Jesus. Assim como Jesus foi, assim como Jesus agiu, nós também agimos na vida. Amém. E é essa luz que o mundo precisa ver em nós. Hoje, sabe porquê que hoje a igreja não é tão eficaz na evangelização? Porque esta luz está debaixo da cama, como diz aqui. Esta luz está insípida, está fraquinha. O sal está insípido. Porquê é que está insípido? Porque ainda somos muito carnais. Andamos sempre, não concordo com isto, não concordo com aquilo, o outro é assim, o outro é assado, e andamos sempre a mandar fagulhas uns contra os outros. Quando Deus não quer isso. Deus quer que a gente cresça. Então, daqui a pouco, nós vamos servir a ceia e vamos nos lembrar deste Jesus Cristo. Deste Jesus que veio ao mundo e veio mostrar. E a primeira grande pregação dele foi o Sermão da Montanha. E se você for analisar o Sermão do Monte, desde o capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7 ou 8, salvo erro, você vai ver que tudo o que Jesus fala ali são boas obras, das quais nós devemos caminhar. Ele fala de perdão. Ele até diz assim,
Olha, ouviste dizer que devemos amar o próximo? Pois eu ainda te digo mais, ama os teus inimigos. Ouviste dizer olho por olho, dente por dente? Pois eu te digo, ora por quem te faz mal. Ele dizia, olha, tu estás lá ofendido, não sei por quem, não dês